texto tá ali direitinho. É isso aí. Tá bom. É o 102 aí? Você entrou no ar, não? Já. Fátima, o Nadson e a Tati entraram. Fátima, Tati E o Nadson. e Nadson. Bem-vindos, boa noite. A Tânia entrou. Tânia e Delberto. Marcos, Jusilene, Gabriel, Aline, do Juninho. Jamile. Ó, João. Vamos compartilhando, hein, gente? Boa noite, Eli. Seu Osvaldo, Simeão. Seu Osvaldo, Simeão. A Jaque deu boa noite. Boa noite, Jaque. Compartilha, hein? A Tati já compartilhou. Isso aí, Tati. Seu Osvaldo deu boa noite. Falou, estamos a postos. Estamos a posto. Vamos continuar no posto. Alex Mafra. Alex Mafra. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Zaqueu Vieira. Zaqueu Vieira. Bem-vindo. Deus te abençoe. Gilberto compartilhou. Isso aí, Beto. Gilberto entrou. Fala, Gilberto. Schweitzer. Deus abençoe. AD Madureira Santa Terezinha. Como? Madureira Santa Terezinha. Madureira Santa Terezinha. Joseli Macedo. Bem-vindo, Joseli Macedo. Bem-vindo. Seu Carmelito. Carmelito. Bem-vindo, Carmelito. Gilberto compartilhou. Gilberto. Isso aí, Beto. Compartilhar, hein, gente. Quero ver, gente.
Janaína Barba, boa noite, Janaína. Vamos aí, vamos continuar. Sou Carmelito, doutor. Boa noite, pastor Duval. Um abraço para todos vocês. Pra você também, Carmelito. Boa noite. Deus abençoe vocês, Dona Marina, todo mundo. A Janaína está pedindo oração pela saúde dela. Problemas na coluna. Oração pra Janaína. Rebeca Soares deu boa noite. Rebeca. Rebeca Soares. Rebeca Soares. Bem-vinda, Rebeca. Boa noite. A dona Rose do seu Teodoro está dando boa noite. Rose. Salam aleikum. Rose do Teodoro. É. A Ana Paula do Adilson, boa noite. Ana Paula. Está dando boa noite e já compartilhou. É isso aí, Ana Paula. Adeus. O Simeão colocou: boa noite, irmãos. Simeão e Maria Helena. Pastor, oração para a esposa Maria e uma amiga nossa que está com câncer no útero, a Romilda. Oração pela esposa dele e pela amiga Romilda que está com câncer no útero. Esposa. O Simeão. Maria Helena. Puta, vontade. Maria Helena. E A amiga deles que está, Romilda, está com câncer no útero. Romilda. Jefferson Santos está dando boa noite. Jefferson. Boa noite, meu irmão. O Adilson está dando boa noite. Isso aí, Adilson. Estudar, hein, Adilson? Tá estudando, Adilson? A Miriane está dando boa noite. Miriane. A Miriane. Do Alejandre. Boa noite, Miriane. Maria José. Maria José. Paula Medeiros. Maria José Paula Medeiros. Não, Maria José. Boa noite, dona Maria José. E a Paula Medeiros. Boa noite para vocês. Deus abençoe. Dona Maria José já acompanha há bastante tempo. Firme e forte. Maria José gosta da Bíblia. O negócio é Bíblia. O Adilson disse que sim, ele está estudando. Isso aí, Adilson, vamos estudar, hein? Estudar livro grosso de letra miúda. Rebeca Soares está perguntando se terá culto presencial neste sábado. Vai ser no domingo. Nesse sábado só tem presencial a escola dominical, Rebeca. No domingo. Domingo de manhã, 9 horas. Sandra Vaz entrou. Sandra Vaz, bem-vinda. Mais metade de um. It was about the third week Caroline into entrou. Kathy's weight loss battle where they Caroline. Luci Alves está dando boa noite. Luci Alves. Boa noite, Luci. Deus te abençoe.
Mauri entrou e está pedindo oração por ele. Oração para Mauri. Cecília Sanches. Cecília Chances. E Osmar Correia. Bem-vindo, Cecília. Osmar, também. Bem-vindos. Deus abençoará a vida de vocês cada vez mais. Esse é o nosso desejo. Maria Bernadette entrou. Maria Bernadette, bem-vinda. Deus abençoe você. E hoje também é aniversário da Michele, né? Foi ontem? Aniversário da Michele. Michele Freire. Pessoal que está aí por perto, dá um abraço. Vamos começar. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início, portanto, ao estudo bíblico desta noite, desta quinta-feira, que ela é separada para o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos tentar, ainda que enquanto estamos na live, eu vou tentar fazer um estudo sobre o Sermão do Monte. E, portanto, gostaria que os irmãos estivessem em casa, já dando uma olhadinha bem no Sermão do Monte. Nós vamos estudar primeiro as bem-aventuranças, uma por uma, devagar, sem pressa, terça e quinta. E domingo à noite é culto normal. Então, nós vamos agora dar início a esse momento de estudo da Palavra de Deus com uma oração. Oremos. Deus eterno, pedimos a Tua bênção para esse momento, que Tu, Senhor Deus, nos ilumine através da Tua Palavra para entendê-la, compreender, colocar em prática. Que o Espírito Santo venha influenciar todos nós, ó Deus, que estamos diante dela constantemente. Venha, Senhor Deus, nos orientar e também, ó Deus, nos proteger, guardando-nos, ó Deus, com a saúde, guardando-nos sempre diante da Tua santa presença. Obrigado por tantas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado, perdoa, ó Deus, as nossas fraquezas diante de Ti. É o que nós te pedimos nesse instante, ao estudarmos a Tua Palavra no nome glorioso de Jesus, o Teu Filho amado, Pai. Amém, Senhor. Meus irmãos, o texto de hoje está baseado lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é o início do Sermão do Monte, que vai terminar lá no final do capítulo 7. E os estudos que nós vamos fazer, se Deus assim nos manter dessa forma, se voltarmos aos cultos, aí muda. Mas, por enquanto, vamos tocar dessa forma. E hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus no Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças, que está lá no versículo 3, Mateus 5, versículo 3, tá? E no versículo... Aliás, meus irmãos, o versículo 3 mesmo. O versículo 1 e 2 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como os irmãos estão vendo no texto, Jesus Cristo se assenta no monte e se dirige aos discípulos, e que obviamente vai endereçar-se à igreja. São ensinamentos para os discípulos. A multidão foi se chegando e ele estende então esse sermão a todas as pessoas que estão por perto, mas o ensino base, o alvo base é os discípulos, os seus próprios discípulos. E nós vamos aprender então com Cristo nesta noite o significado de bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, nessas bem-aventuranças, a primeira coisa que vai iniciar o Sermão do Monte, nós temos que aprender que Jesus vai começar aqui a delinear o caráter do crente, o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, né?
Portanto, é inerente ao salvo, ao crente, ao filho de Deus, essas bem-aventuranças. E é através dela que nós vamos aprender hoje que todos nós, como crentes salvos, temos isso dentro de nossos corações. O que pode acontecer é nós criarmos obstáculos e não desenvolvê-la, não é? Mas que todo salvo, ele está habilitado pelo Espírito Santo a exercer, tá? A ser, ele é dessa natureza. Por exemplo, nesse texto aqui, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, bem-aventurado, está dizendo, feliz, vocês são felizes, porque vocês são humildes de espírito. E por causa e o reino dos céus é para vocês, que é deles, daqueles que ele salvou, que são humildes de espírito. Então, se existe alguma coisa que não bate com a nossa vida com relação àquilo que nós já somos, significa que existe alguma coisa em nós que nós vamos ter que remover para acontecer, para nós podermos sentir, exercitar, experimentar essa bênção da humildade. E nós vamos ver isso, tá? Observando estes fatos. O conceito de humildade, ele vai muito além daquilo que nós achamos o que é humildade, né? Normalmente, quando Jesus fala certas palavras na Bíblia, aqui no Novo Testamento, nós vamos entender, às vezes parece simples, né? Mas nós temos que aprender uma coisa quando ouvimos Jesus falar. Jesus fala com simplicidade de algo extremamente complexo na natureza humana, tá? Por isso que nós ouvimos Jesus falando assim, humilde de espírito. Nós estamos achando que isso é fácil de se viver. Não é. Não é. Jesus está falando de um sentimento, Jesus está falando de um comportamento, de um caráter extremamente profundo e que muitas pessoas têm negligenciado estes fatos. Então, portanto, meus irmãos, é bom nós aprendermos o verdadeiro significado de humildade diante de Deus, né? Porque Deus não olha para nossas aparências. O Senhor Deus está olhando para a nossa alma, para o nosso espírito. E é ali que Ele está à procura, é ali que Ele instalou a humildade. E, portanto, nós temos que desenvolver isso. Mas, para fazer isso, nós temos que conhecer algumas coisas. A verdadeira humildade, né? A humildade faz parte do caráter cristão, né? Falar como João Batista falou. O que João Batista falou a respeito disso? Ele diz assim lá em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é humildade, meus irmãos. Viu? Aparecer alguém que é maior, que é melhor, e você não ficar com esse espírito de competitividade, mas simplesmente desejar profundamente no coração que ele cresça e você diminua, que no caso era Jesus Cristo, realmente não poderia ter outro tipo de João Batista interpretar isso. Mas uma das primeiras características que nós vamos descobrir no caminho da humildade é que para nós realmente sejamos humildes, profundamente humildes diante de Deus, primeiramente nós vamos ter que nos esvaziar para depois encher. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, tem certas pessoas que acham que assim que são convertidos já estão em exercício daquilo. É difícil. Nós estamos convertidos, Jesus Cristo colocou isso no nosso coração, isso faz parte das virtudes de Jesus, mas o processo disso vai, né? Então ele está dizendo, aquele que pratica, aquele que vê, aquele que já está no seu coração, tá? Então esse é feliz, né? E como que isso vai acontecer? Nós vamos entender algumas características desse esvaziar primeiro, né? Tem muita gente querendo transbordar do Espírito, e às vezes nem sequer encheu, às vezes não está nem pelo meio, mas já quer transbordar do Espírito. Acha que já nasceu na plenitude do Espírito. Só tem uma pessoa que nasceu na plenitude do Espírito, que é Cristo. Mas ninguém nasceu assim. Nós vamos ceder, né? Renunciar muitas coisas para que o Espírito comece a operar. E é Ele que nos leva para essa renúncia. E esvaziar primeiro e depois encher. Não se pode encher de vinho novo, o odre,
que ainda está cheio do vinho velho. Não pode. Você não pode encher um odre de vinho novo que ainda está cheio de vinho velho. Isso traz um exemplo clássico a respeito de uma coisa. A nova vida só vai conseguir ser colocada em prática por nós quando nós nos esvaziarmos da velha. É quando nós nos esvaziarmos totalmente desse princípio. Tá? Nós viemos do mundo trazendo conosco algumas coisas. Isso aí não é um passe de mágica, não. Né? É necessário isso. Mas então, antes de se colocar vinho novo no outro, tem que esvaziar o vinho velho que está lá. É interessante, meus irmãos, isso, porque quando nós observamos Simeão lá no templo, quando Maria foi apresentar Jesus Cristo ao templo, que era o princípio da lei, então Simeão olhou para Maria e disse assim, a mãe de Jesus: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. Ouviu bem isso? Esse que está no seu colo é posto para a queda e elevação de muitos. Primeiro a queda, para depois elevar. Isso é um princípio simples, tá? O aniquilamento vem antes da elevação. Eu sou humilde, sou humilde. Não, peraí. Tem que esvaziar primeiro o que tem de ruim. Isso é um processo que nós vamos estar constantemente. E quando nós estivermos nessa caminhada aí, o Senhor Deus nos humilhando, o Espírito Santo nos levando para situações de humilhação, e às vezes nós esperneamos, nós não gostamos de ser humilhados, dificilmente nós somos humildes, e parte desse princípio então de que Jesus Cristo trabalha conosco de algo que já está em nós, só que aquilo que está em nós tem que desenvolver, tem que crescer dentro de nós. Paulo chega a dizer: desenvolvei a vossa salvação. Nós já está no recipiente do crente, na vida do crente, no espírito do crente, a humildade. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você é naturalmente. Mas não quer dizer com isso que já está num pleno exercício da humildade. Vai ser necessário esvaziar-se do ego, se esvaziar das arrogâncias, das presunções, né? Da forma como não aceita a ofensa e tudo mais. É duro ser humilde, é duro de não revidar, é duro de estar diante de Deus. Porque o aniquilamento da velha natureza é necessário acontecer primeiro. Para depois, então, a nova criatura ser exaltada por Cristo, pelo Espírito Santo. E exaltar aqui traz o sentido de nós nos tornarmos padrão de vida no local onde nós estivermos. Padrão de vida onde nós exercemos as nossas influências. Essa é a realidade da humildade. Quando Deus vai nos conduzir para o caminho da humildade, Ele vai começar a destruir coisas que nós temos dentro de nós, senão não acontece nada. E infelizmente nós temos uma tendência de nos proteger, de nos fechar, de não querer ser humilhado. Não é? A convicção de pecado, meus irmãos, nós temos que entender que ela sempre deve anteceder a conversão. Uma pessoa que é convertida por Jesus Cristo, primeiramente, é dado a ela, tá, convicção de seus pecados, convicções da sua, realmente da sua situação. Porque assim que nós somos convencidos que somos pecadores, ao olharmos para a cruz, nós vamos desejar a salvação. Eu sou pecador, sou miserável, eu necessito de Cristo. Essa é uma convicção que vai ter que anteceder a conversão. E é exatamente isso que acontece, senão ninguém vai escolher Cristo, continuando com o coração cheio de pecado. Primeiro tem que vir a consciência de pecado, porque a consciência do pecado e a convicção do que nós somos é que vai prosseguir no nosso arrependimento. Eu vou me arrepender de quê se eu não me convenci ainda que sou pecador? Não estou convicto de quem eu realmente sou. Por isso que o caminho da humildade vem pelo processo e vem pelo princípio de que quando eu tenho convicção de quem sou, pecador, miserável, carente de graça e misericórdia, imediatamente vai nascer no meu coração o quê? O arrependimento. E o arrependimento vai me levar até a cruz, e lá na cruz o Senhor Deus vai me salvar. Exatamente isso. Por isso, meus irmãos, nós temos que esvaziar, ter um processo anterior.
que vai nos aperfeiçoar para entrar na humildade. E é nesse processo que nós vamos começar a aprender, de fato, tá? O que Jesus quis dizer em ser humilde. Bem-aventurado, feliz, o humilde de coração, né? Porque deles é o reino dos céus. Porque lá nos céus está cheio de gente que é humilde de coração. Não tentar entender isso de outra forma, né? Porque se tentar entender isso de outra forma, nós vamos ter problemas graves com isso, né? Então nós temos que aprender o que é ser humilde e o que é não ser humilde. Primeiro nós vamos para o negativo. O que é que a pessoa acha que é humilde, mas não é humildade? É aí então que nós vamos descobrir aonde nós estamos nesse quadro. Como está a nossa situação nesse quadro. Nós, os crentes salvos, buscados por Deus para a salvação, nós temos essa humildade, foi instalada em nosso coração, está lá, mas aonde nós estamos nesse quadro? Né? Primeiramente, nós vamos descobrir o que não é ser humilde de espírito. Tem muita coisa que as pessoas acham que é humilde, não é. E nós vamos aprender isso. Primeiramente, ser humilde não é ser tímido. Ser humilde, meu irmão, não é ser tímido e nem fracalhão, aquele fraco, não. Ser tímido não quer dizer nada disso. Normalmente as pessoas atribuem humildade às pessoas tímidas. Aquela pessoa que tem vergonha, né? Aquela pessoa que fica assim meio parado. A pessoa olha para ela, está ali uma pessoa humilde. Não é por aí. Isso é muito claro. Muito fácil de se viver uma hipocrisia e uma falsa humildade. Porque se nós acharmos que humildade pode ser avaliada externamente, nós temos problema. Porque a humildade é avaliada por Cristo no coração, tá? E nas atitudes, e na prática do dia a dia. Então não adianta vir dizer para mim que acha, para mim não, para as Sagradas Escrituras, que acha que ser tímido é uma pessoa humilde. Tem uma pessoa que encontra o outro lado da roça, a pessoa que trabalha em roça, vem para a cidade, olha para ele, olha ali, ele é lá da roça, é humilde ele. Viu? É uma pessoa muito simples, muito bem. Pode ser simples, tá? Mas com certeza entre isso e a humildade de que Jesus está falando existe uma distância. E não é bem por aí o caminho, né? Pessoas podem ser muito arrogantes com o rosto de humildade. Conta-se que certo filósofo andando na Grécia encontrou um mendigo pela rua todo rasgado e olhou para ele e falou para ele assim, ó, pelo buraco da tua roupa eu consigo ver o teu orgulho, a tua arrogância. É uma realidade. Muitas pessoas acham que a aparência é que vai realmente determinar o quanto que ele é humilde. Muito cuidado com esse tipo de pensamento. Pode tirar isso da cabeça, porque não é por aí não. A humildade que nós estamos falando aqui é uma humildade espiritual profunda do coração, tá? Não é ser retraído. Retraído é aquela pessoa que você fala com ele e ele se encolhe. Ele tem medo. Não, também não é humildade. Né? Também não é humildade. Também não é ser fraco ou covarde, acovardados. Não. A Bíblia não ensina isso. As pessoas acovardadas, fracas, viu? Podem até transmitir a ideia de que está sendo humilde, mas não é. Biblicamente não tem nada a ver as duas coisas uma com a outra. Acovardar-se porque sou humilde. Cuidado. Nós temos que ter discernimento suficiente para distinguir as coisas, para evitar dar péssimo testemunho como crente. Não é porque você é crente que você é covarde. Eu nunca vi Jesus Cristo se acovardar de nada. Muita gente acha que diz, mas Jesus era muito bom, mas ele não tinha medo de nada. Falava a verdade, vivia a verdade dura que doer. Porque o contrário disso não é significado de humildade. Às vezes a pessoa tem timidez e não quer dar testemunho no trabalho, né? Não dá testemunho de Cristo, mas dá testemunho de semelhante às pessoas do mundo. Isso também não é humildade, né? Humildade, meus irmãos, não é andar andrajoso, não, nem andar mal vestido, não, hein? Tem gente que acha que ser humilde é andar mal vestido dentro com a roupa rasgada. Apesar que tem muita gente andando com a roupa rasgada aí hoje, porque é moda, né?
Ali na igreja, de vez em quando, eu pergunto para um lá, que é... Lá no brechó da igreja, lá tem umas calças lá inteiras. Eu sou da época que andar rasgado era ser pobre miserável, agora é moda. Chegaram a dizer para mim que a roupa é mais cara do que a outra comum. Mas o que a Bíblia está ensinando para nós aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com aparência, nem com roupa, nem com vestimenta. A palavra de Deus está ensinando coisas profundas a respeito do nosso coração arrogante. Quando Jesus diz, bem-aventurados sois vós, bem-aventurado é aquele que é humilde de coração, né? Bem-aventurado, você é feliz por ser humilde, porque é humilde de coração. Jesus não está falando que você é feliz porque você é tímido ou fracasso, né? Você é fraco, ou você também não é bem-aventurado, não é feliz porque você é um covarde, não é? Não está falando nada disso, né? Você também é feliz porque anda todo rasgado aí na rua como um mendigo. Não, a Bíblia não ensina nada disso. Porque, meus irmãos, o esforço de tentar demonstrar humildade através da aparência, viu, torna-se pecado, porque é hipocrisia. A hipocrisia. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de relação com o pecado. Né? Quando Jesus fala sobre humildade, está falando de coisa séria. Humilde é humilde mesmo. Né? É humilde mesmo, não é o andar, não é os vestir, não é ser acovardado, não é se esconder, não é andar. Nada disso, meu irmão. A palavra de Deus diz uma coisa muito simples para cada um de nós. Tá? Humildade de coração, quando Jesus olha para nós, ele olha lá no coração e vai ver onde é que está a arrogância, o orgulho, a presunção. Como que você aceita a crítica, como que você reage à crítica, como que você reage às ofensas. Porque o humilde, meus irmãos, ele sabe baixar a cabeça e entregar tudo na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, tá? Esse é o humilde. É aquele que realmente tem consciência de alguns fatos. Agora nós vamos saber descobrir realmente o que é humildade. Nós vimos aqui o que não é. Se alguns de nós estiver enquadrado, tá, no aspecto o que não é humildade, tá? Aprenda agora então o que significa humildade do ponto de vista de Cristo. Quando Jesus olhou para nós, ele estava falando para nós sobre humildade, porque ele está falando de algo maravilhoso. A primeira coisa, meus irmãos, o que é ser humilde de espírito, então? Bom, a primeira coisa que nós vamos descobrir que uma pessoa que é humilde de espírito, uma pessoa que realmente tem essa consciência, que está lá no fundo do seu coração, é uma pessoa que sabe e que sente que nada somos. Não somos nada. O humilde não avalia a sua vida na presunção de achar que é alguma coisa. Uma característica do humilde, conforme Jesus está citando aqui, é a pessoa que tem um senso e que sente que não é nada, que não tem nada. Tá? Ela não só sente, ela não tem nada, que nada temos. Viu? Você sente assim? Ou você acha que é dono de alguma coisa? Às vezes nós achamos que somos donos de alguma coisa, achamos no direito de propriedade. Quem aqui pode levar alguma coisa daqui? Isso é presunção, porque não vai levar nada. Mas que isso seja no coração do crente tão enraizado que ele tem convicções exatas de que ele nada é, por mais diplomado que seja, por mais alto cargo exerça, tá? Por mais influência que tenha na sociedade, por mais alto nível que ele acha que alcançou, ele tem que ter consciência de um fato. Nós não somos nada. Nada. Pessoas não gostam de ouvir isso. Pessoas não gostam de dizer que você é um nada. Não. Esse não é a pessoa que ouve alguém dizer para ele que ele não é nada. Essa é a pessoa que se sente assim. É diferente de outro vir apontar o dedo e dizer que nós não somos nada. É a pessoa que se sente assim, que quando alguém disser isso para nós, não está dizendo nada, não está ofendendo. Nós temos consciência que não somos. Isso é humildade. Esse é o caminho que Jesus Cristo está olhando para nossas vidas e dizendo, essa é a proposta que está no coração de vocês. Por isso vocês são bem-aventurados. Estamos convictos de que nada somos, nada temos. Tá? E uma coisa interessante, quando ele ora, quando ele vai buscar a Deus, uma pessoa humilde de coração, tá? Ele vai em total submissão a Deus. Total submissão a Deus, dependendo inteiramente de sua graça e misericórdia.
Ok? De sua graça e misericórdia. Quando um crente verdadeiro, que é humilde de coração, vai buscar a Deus solução para os seus problemas, ele vai numa dependência tão grande da resposta que Deus tem para dar para ele, que ele não ousa dizer nada que quer de um jeito ou do jeito, e nem sequer espera no seu coração que Deus faça isso ou faça aquilo. O que nós esperamos é que Deus seja misericordioso. Esse é humilde, é bem-aventurado. Será feliz a pessoa que chegar diante de Deus e colocar o seu joelho no chão diante do Senhor, consciente, convicto, tá? Que ela depende totalmente, inteiramente da graça. Inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. O salmista disse muito que esperei confiantemente. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim. Esperou com humildade. Não chega com o teu coração, não chegamos com o nosso coração arrogante diante de Deus. Não devemos chegar dessa forma. Eu não aceito, eu repreendo mal, eu não quero saber. Eu tenho direitos. Existe uma série de heresias ensinando que o ser humano tem direito. Você sabe qual é o direito do ser humano? A morte. Porque a Bíblia deixa muito claro que o salário do pecado é a morte. Viu? É isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, não fica aí batendo no peito e achando que tem direitos lá no céu, não. Não temos, não. O nosso direito aqui é simplesmente depender, ter no coração a convicção, estar convencido de que nós dependemos unicamente da misericórdia e da graça de Deus. É chegar diante de Deus de cabeça baixa mesmo. O que tens para mim, Pai? Pai, eu estou com meus problemas aí e tu conheces meus problemas. Aí apresente o problema ao Senhor e espere do Senhor o que Ele tem para nós. Será que nós estamos buscando o nosso Deus dessa forma, amados? Com o coração despreendido de pretensões? Muitas das vezes nós não gostamos, não aceitamos a situação que estamos passando. Muitas das vezes, meus irmãos, a crise bate no nosso lado e nós começamos a não aceitar, queremos brigar com Deus. Começamos a dizer a Deus que Deus não nos ama. Quantas vezes nós não aceitamos as crises que chegam às nossas portas, que vêm com o objetivo de nos humilhar, para nos ensinar o caminho da humildade, para nos derrubar, para realmente se quebrar ao meio. Viu? Para que o Senhor Deus lá do céu olhe para nós e agora ele está quebrado. É a hora de eu levantar ele. Agora eu quebrei ele, agora ele levanta. Porque a arrogância dele se quebra diante de mim. Não precisamos ser quebrados, vamos chegar a quebrantado de uma vez. Nós temos inteligência para saber que o Senhor Jesus Cristo entrou na nossa vida e que existe sim humildade em nosso coração. As virtudes de Cristo nos acompanham e que o Espírito Santo está exercitando essas virtudes? Sim! Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados, não coloque no seu coração a arrogância. O que nós temos que fazer quando estamos diante do nosso Deus, o que nós temos que fazer com o coração realmente bem pequenininho, fazer o que Isaías fez. Isaías, lá no capítulo 6, versículo 5, ele diz assim, observe bem as palavras de Isaías. Isaías, hein? Profeta. Ele virou e falou assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você entendeu bem? O que é espírito de humildade? É quando ele se chegou à presença de Deus, ele tremeu. Ele viu o tamanho que ele tinha. Quando ele chegou diante de Deus lá no templo, viu a visão de Deus sentado no seu trono. Aí ele foi diminuindo de tal forma que quase ficou invisível. Ele falou, ai de mim. Porque se fosse um arrogante, entrava lá e não estava nem aí. Arrogante também nem ia entrar lá não, né?
O Senhor, quando olha lá do céu assim, ele sabe com quem ele está chamando. É impressionante, meus irmãos, que homens de alta estatura espiritual, sabem por que foram chamados assim? Porque eram pessoas que se curvavam diante de Deus. Ah? Davi, um homem grande na presença de Deus, porque se curvava diante de Deus. Tudo que Deus queria, tudo que ele pedia, tudo que Deus oferecia a ele, ele aceitava de humildade. Tá? Essa é a forma que nós temos de chegar diante de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia com humildade. Entendeu? Com muita humildade diante de Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso está sendo tratado nesse mundo, meus irmãos, de uma forma leviana, de uma forma inconsequente. As pessoas estão achando que estão lidando com um qualquer. Estão lidando com um outro como ele. A humildade não nos leva para esse patamar de vida e de relacionamento com Deus. Nós temos sim que chegar diante de Deus de cabeça baixa. É o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Aí em Lucas 5:8 o Senhor diz assim, vindo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É terrível, né? Esse espírito de humildade, um coração humilde, meu irmão, quando ele se achega perto de, quando ele se achega em oração, quando ele se achega a Deus, quando ele busca o Senhor através da palavra, através da oração, ele vai ficando pequeno. Tem pessoas que uma vez me perguntou, Duval, quanto mais próximo de Cristo, você acha que a gente conhece mais Jesus? Falei, não, quanto mais próximo de Cristo, mais você se conhece, mais eu me conheço, mais nós nos conhecemos. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. O Senhor Jesus Cristo abençoou uma pesca, Pedro cai de joelho no chão e fala, Pai, aparta de mim que sou pecador. Aí que ele foi confrontado com a realidade de quem era Jesus e quem era o pecador. Ele viu o lugar dele e viu o lugar de Jesus. Isso, meus irmãos, é humilde de coração. Isso, meus irmãos, é saber muito bem quem ele é. Nada. Não somos nada. E principalmente quando olhamos para Jesus, aí que nós não somos nada mesmo. E são essas pessoas, meus irmãos, que o Senhor Deus, na sua infinita glória e misericórdia, tem buscado, meus irmãos, para lidar com eles, são pessoas confiáveis, são pessoas que Deus pode confiar qualquer tipo de coisa, são pessoas humildes, nunca vão atribuir a si mesmo, nunca vão se vangloriar que conseguiu alguma coisa com as suas forças. Isso foi pregado há poucos dias atrás aqui. Porque são pessoas humildes. Ela sabe que não tem força, não tem sabedoria, não tem inteligência para isso. Ela sabe que tem que agradecer a Deus, porque é Deus que tudo dá, tudo faz, administra tudo. Deus não somente é criador, Deus é aquele que governa e sustenta a criação. Quem somos nós diante disso tudo? Se o próprio Deus diz que as nações são perante ele como um pingo que cai de um balde, como o pó sobre a balança, e chegou ao ponto de dizer assim que somos menos do que o vácuo. Aí eu bato no peito que sou alguma coisa e fazendo exigência, que tenho direito? Que direito? Vamos ser humildes. Vamos nos conscientizar dessa humildade. Vamos botar no nosso coração que nós somos pequenos mesmo. Não adianta querer crescer, não. Meus irmãos, isso é ser humilde. Chegar diante de Jesus Cristo vazio. Vazio. Tem gente querendo ser que o Espírito Santo enche a vida dele, mas já vai com o coração cheio de coisa. Te esvazia, meu irmão. É necessário esvaziar para encher. Viu? É necessário esvaziar para encher. E não se confunde, não confunde humildade com outras coisas, que não são humildade. Né? Porque humildade é isso. A humildade é ter consciência de que nada é. E que deseja profundamente no coração a dependência de Deus. Sabe que não tem nada, não viu nada. Pode criar um patrimônio aqui na terra imenso. Eu gosto muito da frase de Jó. Riquíssimo. Você sabe qual era o conceito de Jó diante de Deus? O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Era dele. Tenho nada mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, que deixou eu administrar bons dias. Nós somos apenas mordomo. Temos que reconhecer isso. É meu, minha casa, meu. Não tem nada. Caixão não tem gaveta. Não dá para levar nada.
Nada desse mundo. E glória a Deus, por que não, né? Porque aqui só tem lixo para levar para lá. E por fim, meus irmãos, Jesus vai encerrar esse assunto com eles, quando lá em João 13, de 1 a 6, ele vai dar uma grande lição de humildade. E ali também nós vamos descobrir que algumas pessoas podiam pensar que eram humildes, mas esqueceram de alguma coisa. Isso mesmo. Os irmãos sabem muito bem quando Jesus Cristo lavou o pé dos discípulos, né? Mas vamos voltar um pouquinho antes de Jesus lavar os pés dos discípulos. Jesus entrou no salão e lá estava a toalha, está no texto, lá estava a toalha, a bacia d'água, viu? A bacia, água e toalha. Estava lá no canto. E o que mais me impressiona nesse texto é que era costume deles, dos judeus da época, que quando paravam ou recebiam visitas, viajantes, eles lavavam os pés, para descansar os pés. Pé cansado, dolorido, eles lavavam ele com água e a pessoa e enxugava. Quando Jesus entra no cenário, quando Jesus entra naquela cena ali, quando Jesus olha para aquele quadro, todo mundo entrou com ele. Só teve uma pessoa que conseguiu olhar para a toalha, para a bacia e para a água que estava do lado de uma jarra. Será que foi um dos discípulos? Será que foi um dos apóstolos? Que o olhar dele foi imediatamente olhar para aquela situação ali, olhar, eu vou lá pegar aquela água lá e vou lavar os pés de Jesus. Não, meus irmãos, fizeram isso não. A primeira coisa que eles fizeram foi sentar tranquilamente, esqueceram disso. Onde está a humildade? Sabe onde ela estava? E sabe onde ela está até hoje? Em Cristo. Isso mesmo. Os discípulos não vê nada ali. Não tomaram iniciativa para nada. Sabiam o que fazer e não fizeram. Por quê? O que você me responde? Se nós entrássemos naquele quadro, naquela sala, cansado de andar, olhássemos lá, bacia, água e toalha, por que não passou no nosso coração, não passa no nosso coração, como costume já, que deveriam ter feito algo? Sabe por que não foi feito nada da parte dos apóstolos? Porque eles pensavam que era humilde, mas estavam muito longe disso ainda. Aí Jesus vai lá e ensina para eles o que é humildade. Passou a mão, lavou o pé de todos. E depois falou para eles assim: o que faço agora, compreendê-lo-ás depois. Mas o que faço agora, vocês têm que aprender a fazer. Façam isso. Sejam aquele que serve e não aquele que é servido. Isso, amados. Isso é Jesus ensinando. Isso é Jesus transformando. Isso é Jesus removendo obstáculos. Mostrando para nós o caminho que leva à humildade. Vamos olhar para as questões e para as pessoas com humildade. Vamos olhar para as situações que nós estamos passando com bastante humildade. Porque nós como filhos de Deus, nós vamos buscar recurso no Senhor Jesus, no recurso do Senhor Deus. E o nosso coração não pode estar com arrogância, com presunção. Vamos aprender com Jesus nessa caminhada gloriosa. Eu tenho certeza de uma coisa. Se nós formos realmente humildes, você realmente vai se achegar a Jesus. E é interessante destacar que Jesus Cristo vai citar a primeira das bem-aventuranças, a humildade. Porque o resto das bem-aventuranças tem que estar ligado a ela. Você não vai chorar pelos pecados se você não for humilde. Se você ler a bem-aventurança aqui, você vai ver. Bem-aventurados que choram, se você não for humilde, você não vai chorar. Bem-aventurados os mansos, você nunca vai ser manso se não for humilde. Os que têm fome de sede, não terá sede de justiça porque ele não é humilde. Ele faz justiça com as próprias mãos.
Bem-aventurados os misericordiosos. Não, você não terá misericórdia se não tiver humildade, porque acha que as pessoas não precisam. Aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não tem coração limpo sem humildade. Bem-aventurados os pacificadores. Nós não seremos pacificadores, meus irmãos, se não formos humildes diante de Deus. Bem-aventurados vós perseguidos por minha causa. Você não vai ser perseguido se não for humilde. Porque se nós não formos humildes, nós vamos aprender uma lição. Seremos iguais a todos. Por isso não vai ser perseguido. Notaram por que Jesus colocou lá no comecinho das bem-aventuranças a humildade? E trabalhou isso no coração dos discípulos. Eu vou concluir, meus irmãos, com o pensamento de Mateus 11, 29. É uma passagem conhecida dos irmãos, quando lá no 28 Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí no 29 ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Presta bem atenção. Você não vai aprender com o Durval, com o pastor da sua igreja. Você não vai aprender na igreja presbiteriana, você não vai aprender em lugar nenhum. Jesus deixou bem claro. Jesus centralizou. Jesus atraiu para si. Lembra-se de quê? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, tá? E achareis descanso para a vossa alma. Que glória, que bênção. É uma bênção. Ser humilde é bom, né? Pode ter certeza. Queridos, Deus abençoando a vida de cada um de vocês, está abençoando cada um de nós, está abençoando a minha casa, a minha família, está abençoando todos nós. Tá? Às vezes você pensa, fulano ficou doente, foi abençoado, foi, abençoou. Deus abençoa através de várias formas. Alguns acharam que a pandemia seria uma coisa negativa. Deus tem seus planos, tem bênçãos no meio da pandemia. Isso mesmo. O que nós temos que aprender é transformar crise em oportunidades. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós temos a nossa irmã Janaína, que está pedindo oração para ela. Temos aqui para a dona Maria Helena, que o Senhor Deus abençoe a vida da dona Maria Helena. Temos também aqui a Romilda, né? Romilda. A Romilda. E também temos aqui o Amauri, tá? E vamos pedir a Deus por essas pessoas. Oremos então, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por tantas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Pedimos as tuas bênçãos, ó Deus, cada vez mais. Pedimos, ó Deus, que tu continue nos fortalecendo e transmitindo a tua palavra aos nossos corações. Perdoe, ó Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de ti e orienta-nos e fortaleça-nos mais. Pai eterno, nesse momento nós pedimos a tua bênção para a Janaína. Esteja abençoando a ela, Senhor Deus, aliviando ela das suas dores, tocando, ó Deus, com a tua mão poderosa ali para que ela se sinta bem. Também te pedimos, ó Deus, pela dona Maria Helena, esteja abençoando a vida dela. Esteja, Senhor Deus, restabelecendo-a, fortificando-a cada vez mais. Também pela Romilda, ó Deus, te pedimos que tu venha abençoar a vida dela. E sabemos, ó Deus, do seu problema, aos nossos olhos é grave. Mas a tua palavra nos ensina, ó Deus, que não há coisa maravilhosa demais para ti. Por isso nós a entregamos nas tuas mãos, ó Pai. Abençoa a vida dela, cura ela, Senhor Deus, é o nosso desejo do coração. Nós também te pedimos pela Mauri, ó Pai, esteja abençoando a vida dele cada vez mais. Nós te pedimos que tu fortaleça ele, que tu, Senhor Deus, conhece os seus problemas. E, Senhor Deus, que tu abençoe cada vez mais a ele. Pedimos a tua bênção, Deus, para todos nós. Pedimos para a tua igreja, para a congregação de navegantes, para as igrejas presbiterianas, para as assembleias, todas as igrejas, Deus, que têm levado a tua palavra a sério diante de ti. Perdoa-nos, fortaleça-nos em Cristo. É o que nós te pedimos no nome glorioso dele. Amém, Pai. Tem música aí?
É isso aí, meus irmãos. Domingo, escola dominical, 9 horas na igreja. E também vai ter uma live aqui para nós que somos garoto novo, tá? Que não vão poder ir. A live terá também no domingo de manhã. Tá bom? Estejam, portanto, alerta. Pode levar as crianças, viu? Até 12 anos. Aliás, de 5 anos para cima. Pronto. Parece que menos de 5 também pode. Ah, pode. Então leva as crianças. Pronto. Tá? Ah, mesmo horário de sempre. A live vai estar no mesmo horário da reunião lá. 9 horas da manhã. É porque eu sou velho e vou ficar aqui fazendo live. Não é velho, né? Assim. Nem tanto, né? Fernandes Lopes. O Simeão pediu oração pelos netinhos dele, Ana Laura, Samuel e Davi. Vamos orar por ele, Simeão. Pelos teus netos. Pode ficar tranquilo que o Senhor ouvirá as nossas orações. As suas também. Boa noite para todos.